Vamos jogar duro? Rapidinho, né? Você tá na área aí? É isso aí, vamos lá. Vamos lá então? Vamos lá, né? Rapidinho, né? Hoje a gente vai jogar duro. Rapidinho por causa do horário, né? Beleza, então, jogar duro aqui. Te chamo no PC e digo o seguinte. A prova já tá chegando aí, né? A prova já tá chegando aí. Então, o que acontece? A prova tá chegando aí, delegado do Maranhão, e eu tô aqui fazendo a revisão com vocês, né? Porque, veja, eu tô estudando também lá pro aulão adelante, delegado do Maranhão, porque eu jogo duro demais. E aí, o que eu faço? Eu pego o meu material do aulão adelante, delegado de Mato Grosso, que foi o CESP, né? E vou refazendo com você, beleza? Ontem eu refiz algumas questões, nível de agente, né? E soldado da Polícia Militar do DF, agente de polícia, PRF, enfim, questões jogo duro. E aí a galera de delegado falou, pô, professor, hoje resolve questões aí de delegado também e tal. Beleza, né? Então eu volto aqui para resolver algumas questões de delegado, beleza? Já vou adiantando, né? Veja, hoje a gente não vai se estender muito por causa do horário, né? Vou resolver só algumas questões aqui para não passar batido. Olha, eu tenho que falar para você o seguinte, o aulão adelante, o jogo vai ser duro. Aulão adelante, se você está na dúvida de qual aulão você vai, veja, as questões estão aí, né? É jogo duro, o aulão é assim, né? Não é um aulão em dicas que o aluno, né, acaba ouvindo aqui e daqui a pouco já esquece, não. Aulão com resolução de exercícios, aulão jogo duro, são mais de 300 itens. Né, mais de 300 itens e a gente vai jogar duro lá no Maranhão. Aqui, veja, eu estou mostrando como vai ser o aulão. Beleza? Links, né? Veja, um aulão, quem já foi sabe, né? Então, o pessoal que é fiel ao aulão adelante, né? Teremos diversos aulões, né? Diversos aulões. Mas veja, o aulão adelante tem a sua marca, resolução de questões. Beleza? É assim que a gente vai trabalhar, nada mudou. Tranquilo? Nada mudou. O prof não tem como fazer um aulão gratuito, não tem como, né? Eu não tenho um investimento para isso. Beleza? Parabenizo, né, alguns cursos que estão fazendo, enfim, mas eu não tenho como fazer isso. Beleza? É por isso que a gente trabalha aqui com o que a gente tem. Tranquilo? Então vamos fechar lá com o aulão adelante. A nossa equipe, né? Vejam a equipe excelente, como a equipe dos outros aulões também, excelentes professores, tá certo? Mas a gente tem a nossa marca de trabalhar e a marca que a gente acredita, qual seja, resolução de questões. Beleza? Resolução de questões, não tem como. Beleza, então. Professor, ainda tem vaga para o aulão adelante delegado de Maranhão? Claro que tem. Entra lá no site www.adelante.net.br www.adelante.net.br, né? Eu estou segurando o primeiro lote, beleza? Então corre lá, já faz a sua inscrição e vai lá conhecer o nosso aulão, né? Agora, os faixa preta não preciso nem falar, né? Faixa preta sabe que tem que ir lá para o nosso aulão para a gente jogar duro. O site www.adelante.net.br www.adelante.net.br Me ajuda aí, joga aí o www.adelante.net.br joga aí para ajudar o aluno, né? Beleza, e dia 13 agora, sábado, vai bombado, né? O nosso aulão para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. E eu digo mais, esse aulão do dia 13, que agora eu estou falando de Brasília, que é o dia 13, que é sábado agora, serve também para quem vai fazer Polícia Civil, para quem vai fazer PRF, e serve inclusive para quem vai fazer delegado de polícia também. Porque as questões estão no nível intermediário para difícil, tá certo? Por que isso? Porque o que eu pensei? Poxa, o aluno já faz esse aulão, né? Serve tanto para ele fazer o concurso da PMDF, como serve para ele fazer PCDF, não é isso? Então, intermediário, né?
para difícil, foi o nível de questões que a gente trabalhou. Então, quem vai fazer delegado também, né, vai lá, pega a parte de penal, administrativo, a professora Ana Cláudia Campos vai estar presente, né, constitucional, pô, vai ser um aluno muito top. Estamos aí com aproximadamente 400 inscritos, né, agradeço muito o pessoal que confiou no nosso aulão, e dia 13 agora aqui em Brasília, beleza? Então tá, e também dia 20 de janeiro estaremos lá em Goiânia, né? Aquele aulão comigo, parte geral, teorias e exercícios em Goiânia. Professor, como eu faço para participar desse aulão em Goiânia? Entre em contato com o telefone 98541-3031. 98541-3031. Beleza. E, para fechar, né, a propaganda dos aulões que eu tenho que fazer, nosso aulão Adelante Polícia Civil Rio Grande do Sul, até o embaixador, lá em Porto Alegre, dia 24 de fevereiro. Professor, e esse do Rio Grande do Sul, como é que eu faço? Vou entrar no site www.adelante.net.br. Beleza, então? Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá, então. Vamos jogar duro. Vamos começar, né? Vamos começar. Vamos lá, então. Vou resolver aqui... Vou resolver hediondos e tortura, beleza? Porque já tá tarde. Não vai dar aqui pra gente... Porque eu costumo ficar jogando muito duro, né? Eu acabo falando alto. Os vizinhos aqui falam que eu jogo duro demais. Beleza. Eu falei que até meia-noite eu fechava aqui. Já avisei pra eles. Que nada de vizinhos são fechados comigo aqui. Vamos lá, questão de número 1. Questão de número 1. Vamos embora? Posso ir? Posso ir aqui? Vamos lá. Posso ou não posso? Se falar que eu não posso... Agora, se falar que eu posso ir? Vamos lá então, né? Vamos lá. Os crimes hediondos, isso. Os crimes hediondos, ou a eles assemelhados, circula, coloca um JD, coloca assemelhados, equiparados. E assemelhado quer dizer a mesma coisa que equiparados. Beleza? Coloca um JD aí, fala, ó, JD aqui, porque olha, assemelhados. Como assim assemelhados? Equiparados. Entendeu? Não? Isso, os 3 T's. Tráfico, tortura e terrorismo. Entendeu? Isso. Vamos lá. Os crimes hediondos, ou a eles assemelhados, professor, bacana, hein? Porque, falou-se assemelhados aí, porque eu tô acostumado com a palavra equiparados, entendeu? Aí apareceu ser assemelhados aí, eu fiquei meio assim, mas você jogou duro comigo e eu já peguei já o sistema, já vou botar um JD aqui para não dar mole. Beleza. Os crimes hediondos, ou a eles assemelhados, não incluem os delitos de extorsão na forma simples e racismo. Questão correta, tá certo? Questão correta. A extorsão na forma simples não está incluída lá no rol dos hediondos. Professor, calma. O que você viu na forma simples, que é considerado hediondo, é extorsão mediante sequestro, que tanto na forma simples como na forma qualificada é considerado hediondo. Quando eu trato da extorsão, eu te chamo no percebe e digo, na extorsão, a extorsão simples não é considerada hediondo. Professor, e o racismo? Olha, o racismo é um crime imprescritível. Porém, o racismo não é considerado hediondo. Entendeu? Na pegada. O aluno colocou aí, na pegada de monstro. Essas são as questões do aulão Adelante. Tá vendo aí como você já deu uma travada? Beleza? Eu vou linkar. Se você me permitir, eu vou linkar. Eu vou linkar porque você tem lá o sequestro relâmpago, né? A gente falava sobre lá na extorsão. Veja o artigo 158, parágrafo 3º, né? Extorsão com cerceamento de liberdade da vítima, eu já linkei. E aí você tem uma grande discussão. Vamos supor que o Tício pegou a Mévia e cerceou a liberdade da Mévia, levando a Mévia a um determinado caixa eletrônico. Chegou lá, a Mévia, né? Ele dependia da Mévia com a senha para ele obter aquele valor econômico. E como a Mévia estava demorando muito colocar a senha, ele ficou muito chateado. Foi e deu um disparo de arma de fogo na Mévia. Deu um disparo de arma de fogo na Mévia. E a Mévia morreu. Eu tenho aí uma extorsão com resultado morte. Será que essa extorsão com resultado morte, será que é considerada hediondo? Olha, essa extorsão com resultado morte, mas veja, foi uma extorsão que eu contextualizei, veja, um cerceamento de liberdade.
que na verdade está prevista lá no artigo 158, parágrafo 3º, que é extorsão com cerceamento de liberdade da vítima, não é isso? E aí eu tenho morte nesse contexto. Será que essa morte, né? Veja, essa extorsão, quando você tem um cerceamento de liberdade da vítima e tem um resultado morte, será que é considerada hediondo? Eu tenho duas correntes. Beleza? Uma corrente entende que sim. Uma corrente entende que sim. Tanto entende que sim, porque, veja, seria um tratamento proporcional, porque o legislador, lá na extorsão, no 158, parágrafo 2º, ele considerou hediondo quando a extorsão, né, ocorre, quando a morte ocorre em decorrência da extorsão. Eu tenho cerceamento de liberdade da vítima, mas eu tenho um resultado morte também. Então deve-se aí dispensar um tratamento mais gravoso, né? Um tratamento mais gravoso. Essa é uma primeira corrente. Mas a segunda corrente, que é a corrente majoritária, com princípio na legalidade, entende que não. Não por quê? Porque 158, parágrafo 3º, não está previsto lá no bojo do artigo 1º da Lei 8.072. Beleza? Então, se eu tenho morte e essa morte ela decorre de um contexto de sequestro relâmpago, né? Que é aquele cerceamento de liberdade da vítima é necessário para obter a vantagem econômica, não é isso? Mesmo que se você tem a morte naquele contexto, você não tem aí um crime hediondo caracterizado. Beleza? Tranquilo aí? Beleza, né? Aulão, a pegada do aulão adelante é essa, né? Não tem outra. Tá vendo aí a pegadinha como você, né, joga duro demais? Então tem que ficar esperto aí. Tá, já que eu estou fazendo link, é importante você saber que o examinador no concurso, o que ele vai fazer se ele tratar de crimes hediondos? Ele quer saber se você está sabendo, né, das figuras que são consideradas hediondos, né, as figuras que foram incluídas recentemente, né? É isso que ele quer saber. Ele quer saber se você tem ciência que o estupro de vulnerável é considerado hediondo, né? Ele quer saber se você já tem conhecimento do homicídio funcional, se o homicídio funcional é considerado hediondo, o chamado policídio, né? Aquela morte, a morte, né, que decorre, a morte de autoridade, um exemplo, né? A morte praticada contra a autoridade ou agente descrito lá no artigo 144, 142 e 144 da Constituição Federal, não é isso? Em razão da função, né, no exercício da função em decorrência dela, né, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Ele quer saber, né? E aí você tem que entender que ocorreu uma inclusão recentemente. Aí ele vai perguntar uma pegadinha para você. Ele vai falar, agora, é considerado hediondo a lesão corporal dolosa de natureza grave, né? Quando praticado contra a autoridade ou agente descrito lá no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. Aí ele quer saber se é considerado hediondo. Aí você vai lá e marca correto, você vai ganhar no meio da cabeça. Como aí, professor? A lesão corporal é sim, professor, grave. Calma, filho. Calma. Conhece a pegadinha. Ele vai jogar grave. A grave não. Vai ser considerada hedionda a lesão corporal de natureza gravíssima. Né? E você sabe que aquela lesão corporal de natureza gravíssima, artigo 129, né? Parágrafo 2º, é uma construção doutrinária, né? O termo gravíssima. Beleza? Tranquilo? Legal, né? Legal. Bem, é importante então você ter esse conhecimento. Também que a lesão corporal seguida de morte, quando praticada contra essas figuras, né? A autoridade, o agente descrito lá no artigo 142 e 144, veja, em razão da função que ele exerce, a lesão corporal seguida de morte também né, 129 parágrafo 3º, também é considerado crime hediondo. Entrou lá no rol dos hediondos. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá. Então é importante, né? Fica ligado nessas figuras recentes, né? E agora a figura recentíssima que entrou lá no rol dos hediondos,
o porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Hoje se discute se é o caput e as figuras equiparadas também, né? Veja, tem essa discussão, né? Eu já dei meu posicionamento, enfim. Eu acho que se o examinador perguntar, ele vai perguntar em relação a... aí o aluno está perguntando, né? A sogra. Veja, né? Olha, o que fala a lei, né? Companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Volta aqui, né? Senão a gente acaba, né, fugindo do tema. Eu volto para... Aí, até fugir aqui, né? Para continuar falando, sim, dessas figuras recentes que entraram lá na Lei 8.072. Beleza? Tranquilo? Tá? Vamos focar aqui, senão eu vou sair eu tenho que fechar a questão. Beleza? Então, ó, fica ligado no policídio, também chamado de homicídio funcional. Fica ligado, a questão do filho adotivo, você tem até discussão, tá certo? Mas veja, há quem entenda pelo princípio da igualdade, filho adotivo também entraria. A gente vai dar uma aula depois acerca disso aí, pessoal, senão não tem como. Né? No aulão eu não paro para ficar, né? Isso aí tem que ser numa aula, aqui é aulão, é paulada. Né? Resolução de exercícios, beleza? Né? Aí, ó, tem duas correntes na questão do filho adotivo aí, beleza? Eu entendo que prevalece aqui o filho adotivo também entra, porque se você tem, a lei fala consanguíneo, mas você tem que dar um tratamento, princípio da igualdade, beleza? Princípio da igualdade. Há quem entenda que o filho adotivo não entraria, porque princípio da legalidade, a lei não mencionou. A lei não mencionou aqui, né, em relação à adoção. Entenderam? Então há essas duas correntes aí. Mas se eu parar aqui para discutir isso agora, a gente não vai andar. Beleza? Mas como você levantou a bola, eu dei. Porque quando eu levanto, o Zuc dá. Bum! E volta para a questão. Porque linkou, aí eu já voltei, né? Não brinca, né? Não tenta que aqui é adelante, né? O aluno levanta a questão, né? E, moleque, brinca não, rapaz. Joga para cá que aqui dá duas correntes doutrinárias. Uma baseada no princípio da legalidade e outra baseada no princípio da isonomia. Joga para cá, joga para cá. Vocês adoram, né? Eu adoro quando o aluno levanta a bola e o Zuc dá. Ele manda logo duas correntes. Tá, então olha só, vamos fechar a questão. Então fica ligado, tá? Nessas figuras recentes. Então, ó, policídio, também chamado de homicídio funcional, tá certo? No estupro de vulnerável, lá no feminicídio, né? Feminicídio é diferente de femicídio. Feminicídio é diferente de femicídio. Femicídio é morte de mulheres. Feminicídio, morte de mulheres em razão do gênero ou aquela morte que ocorre lá no contexto doméstico, né? Tem aquela relação doméstica lá, né? Na órbita aí da violência doméstica. Tranquilo então? Tranquilo? Bacana então, jogo duro com você. Então fica ligado nessas figuras aí. Tranquilo? Essas figuras recentes que entraram no rol, que é isso que ele vai te perguntar. Tá? O racismo eu já falei, né? O racismo é imprescritível e inafiançável também, mas não é considerado crime hediondo. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Vamos então para a questão de número 2. Beleza? A gente, caramba, fizemos altos links aqui com essa questão, né? Vamos para a questão de número 2 então. Questão de número 2. Professor, esse aulão adelante é pancada, né? É pancada, né, filho? Aqui eu estou resolvendo a questão, veja, de forma... indo bem devagar, mas lá no aulão adelante no aulão adelante eu já tinha fechado aqui já essas três questões, beleza? Vamos lá. Embora a tortura, tráfico de drogas e terrorismo não sejam crimes hediondos, não sejam considerados crimes hediondos, também são insuscetíveis de fiança, anistia, graça e indulto. É questão correta, né? Porque o artigo 2º menciona os crimes hediondos, aí ele agora faz referência aos equiparados, ó. Artigo 2º, ó. Os crimes hediondos, agora os equiparados, ó. A prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins e o terrorismo são suscetíveis de anistia, graça e indulto. E também fiança, né? Isso é muito importante, porque eu linko. Olha só como eu vou linkar. É possível a liberdade provisória quando se trata de crimes hediondos? Vai ser possível, mas veja, a liberdade provisória sem fiança. Por quê? Porque a liberdade provisória com fiança é vedada. É isso? Não há possibilidade do arbitramento de fiança. Então eu vou ter uma liberdade provisória sem fiança.
Beleza? É importante, jogando duro demais, você tem que ficar muito ligado que, já que eu falei de liberdade provisória, veja que o artigo 2º, parágrafo 3º, menciona, né, que em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Tá certo? Veja que quando você tem uma condenação de primeiro grau, esse indivíduo ele pode receber uma liberdade provisória sem fiança? Sim, eu já tinha falado. Com fiança não, sem fiança? Pode sim, mas o juiz tem que fundamentar. Né? O juiz tem que fundamentar que são ausentes os pressupostos da prisão preventiva. Não é isso? Já que estão ausentes os pressupostos da prisão preventiva, a regra é a liberdade. Não é isso? O Código de Processo Penal hoje figura como Estatuto das Liberdades Públicas. Joguei duro com você, você não aprova oral, chamando no garantismo e dizendo, a doutrina hoje aponta que o Código de Processo Penal figura como o Estatuto das Liberdades Públicas. Por quê? Porque a regra hoje é a liberdade. E a exceção é o cerceamento de liberdade. Aí você, já que essa aqui é uma questão para delegado de polícia, né? E aqui a gente está fazendo links, aí você, na prova oral, você chama, né? Chama lá no garantismo, né? Isso, garantismo penal versus o quê? Versus o princípio, veja, da vedação da proteção, né, insuficiente. Né? Princípio da vedação da proteção insuficiente. Né? Ora, eu tenho um garantismo, sim, a regra é a liberdade, aí, garantismo penal. Mas se o agente estiver ameaçando a testemunha, aí o Estado tem o direito, né, veja, de lançar a mão de uma prisão cautelar, no sentido de viabilizar o desenvolvimento processual de forma transparente, de forma imparcial, sem que o agente venha aí ameaçar uma testemunha. Né? A proteção ela não pode ser insuficiente, tá certo? A proteção tem que ser suficiente. É a balança, né? Garantismo penal de um lado e o princípio da vedação da proteção insuficiente de outro lado. Beleza? É verdade, a proteção insuficiente, porque a proteção tem que ser suficiente. Beleza? Tranquilo. Eu vou te chamar no Perceba. E também importante, né, quando a gente trata da prisão temporária lá no rol dos hediondos, né? No rol dos hediondos, ó. Lá na Lei 8.072. Já que eu estou falando aí, né? Falei de prisão. Se liga que o prazo da prisão temporária lá na Lei 8.072, o prazo é de 30 dias, né? Prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Se liga só. Já que eu estou jogando duro e eu acabei fazendo um link aqui, né? Que eu acabei falando de prisão temporária, eu te pergunto, é possível a prisão temporária num delito de tortura? Sim ou não? Quando você vai lá na Lei 7.960, filho, né, a prisão temporária era possível naqueles crimes elencados na Lei 7.960, concorda comigo? Vai lá agora, abre na Lei 7.960, né, e verifica se o delito de tortura está elencado na lei. Eu te pergunto, está elencado? Né? Está, sim ou não? Olha aí, guerreiro. Verifica aí, né? Verifica aí. E me fala, né? E me fala. Bacana? Você encontrou aí? Veja, a prisão temporária é possível naqueles crimes elencados lá na Lei 7.960. Rol taxativo, concorda comigo? Eu pergunto para você, é possível a prisão temporária, veja, em sede de delito de tortura? Sim ou não? Sim ou não? Então vem cá, delegado, se liga, se liga. Veja que se você raciocinar com a Lei 7.960, você vai ficar sem fundamento para pleitear um deferimento de prisão temporária. Entenderam? O que você tem que fazer se cai uma tortura e você tem que representar pela temporária? Você vai ter que conjugar. Conjugar como, professor? Você vai ter que citar o artigo 2º e o parágrafo 4º do artigo 2º. Porque o parágrafo 4º menciona a prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960, de 89, né, que não inclui o delito de tortura lá, aí ele continua. Nos crimes previstos neste artigo, parágrafo 4º faz referência ao artigo 2º. E lá no artigo 2º, que crime eu tenho lá? Quais são os crimes? Os crimes hediondos, a prática da tortura matou a questão.
matou a questão. Vai ser possível a representação pela cautelar, né, de uma prisão temporária em sede de delito de tortura, quando você conjugar o artigo 2º, parágrafo 4º e a Lei 7.960. Os pressupostos para o deferimento da prisão temporária, você vai ter que citar lá a Lei 7.960, beleza? E a possibilidade, né, onde cita que é possível o deferimento de tortura, o deferimento da temporária em sede de tortura, está onde? Lá na Lei de Crimes Hediondos. Então a sua peça, a sua temporária, tem que citar o artigo 2º, parágrafo 4º, combinado com a Lei 7.960 e os incisos lá que indicam os pressupostos. Beleza? Tranquilo? Então fica ligado aí. Beleza? Tranquilo, jogamos duro demais, aulão adelante na pegada de monstro total, né? É isso aí. Professor, você aprendeu esse lance de pegada de monstro aí? Rapaz, os alunos que inventaram essa parada, agora eu só fico falando isso. Vocês não são mole, meu irmão. Cada uma, rapaz. Pegada de monstro, é mole. É isso aí, né, filho? Aí você tá lá fazendo sua peça, tem uma tortura lá, aí você tá podendo consultar, você vai lá na Lei 7.960, não vê a tortura, você fica doido. E agora? Como que eu vou representar pela tortura, pela prisão temporária em sede de tortura, se a tortura não está aqui na 7.960? Caramba, e o rol é taxativo, como é que eu faço? Ah, vou colocar aqui que não é cabível porque, veja, princípio da legalidade, não citou a tortura na 7.960, não vou representar não. Aí, guerreiro, tu passa o distintivo pro outro adelante lá, porque o adelante lá tá ligado que ele tem que conjugar ali 8.072, né? O artigo 2º, parágrafo 4º e 7.960, passa para ele que ele vai representar, vai pegar o distintivo de você, que você não joga duro, você tá simplista, você não quer passar, filho. Você fica de PDFzinho. O adelante não, assiste as aulas do Zuc, estuda na doutrina, ele sabe que só as aulas do Zuc não passa. Mas ele vai lá, estuda na doutrina e tal, ele tá forte demais. E ele trabalha o dia inteiro, né? Trabalha o dia inteiro. Mas quando ele prepara para estudar, que é à noite, esse horáriozinho aí, que ele é guerreiro, ele vai com maldade. Enquanto você tá igual um bobão lá o dia inteiro, estudando o que não cai, básico, PDFzinho, resumo, não é isso? É isso, né? É isso. Vamos lá então, questão de número 3. Vamos focar aqui, senão a gente não sai. Vamos lá, questão número 3. Vocês gostam dessa forma de resolver as questões? Fazendo links aí e tal? Não se prendendo só a questão, e aí a gente, né? Professor, parece que a gente fez uma revisão da Lei 8.072 aqui agora. Então vamos lá, né? Aulão adelante. Aulão adelante, a pegada é essa daí. Por isso que vocês ficam verificando lá, quando eu posto, né? Os alunos, pô, professor, tudo na prova, entendeu? Você que nunca foi no aulão adelante? É isso, né? Vamos lá então, continuo. Túlio, em razão de ter sido investigado pelo delegado Caio, aí, ó, decidiu matá-lo e, para tanto, realizou disparo de arma de fogo em direção à vítima, provocando lesões corporais que ocasionaram sua morte. A morte da vítima, né? Tá. Túlio foi condenado pela prática do delito, ou seja, um homicídio qualificado. Professor, homicídio qualificado porque, olha, aqui, ó, delegado de polícia, né? Figura lá no rol lá do 144, né? Veja, então, chamo do PC e digo, a morte decorreu em razão da função, porque ele investigou, né, a figura de Túlio. Eu tenho aí o chamado policídio, também denominado homicídio funcional. Então, veja, primeiro, ele jogou um contexto. Quem é que fez essa questão? Foi o Zuc, malandro. Né? Veja, joguei um contexto, o cara tinha que saber que era um homicídio qualificado, né? Veja que, né? Veja, homicídio qualificado, e aí ele tem que saber que o homicídio qualificado é considerado hediondo, e depois disso ele tinha que saber quando é que se vai ocorrer a progressão de regime, né? Veja qual o lapso, né, para a progressão de regime ocorrer. Então vamos ler de novo, né, que eu não tinha falado ainda da progressão. Eu só parei aqui só para você se ligar que é um homicídio qualificado. Eu volto e vou ler de novo. Túlio, em razão de ter sido investigado pelo delegado Caio, decidiu matá-lo e, para tanto, realizou disparo de arma de fogo em direção à vítima, provocando lesões corporais que ocasionaram sua morte.
Túlio foi condenado pela prática do delito, homicídio qualificado. Diante do contexto fático, é correto afirmar que Túlio poderá ser beneficiado pela progressão de regime após o cumprimento de 3/5 da pena, caso seja primário, sendo possível ainda a concessão de livramento condicional após o cumprimento de mais de 2/3 da pena, se não for considerado um reincidente específico em crimes hediondos ou assemelhados. E aí? E aí? Tá certa a questão? Tá certa a questão? E aí? 3/5 após o cumprimento de 3/5 primário, caso seja primário? 3/5? Vem cá, filho. Vem cá. Se liga no artigo 2º, parágrafo 2º. A progressão de regime nos casos, no caso dos condenados aos crimes previstos lá no artigo 2º, né, o artigo 2º, parágrafo 2º, né, menciona, ou seja, nos crimes hediondos equiparados, dá-se após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário. 3/5 é se ele for o quê? Reincidente. Beleza? Tranquilo? Então aqui está errado. Agora, enquanto o livramento condicional, né? O livramento condicional, veja, você tem que conhecer a redação do artigo 5º, né? Que alterou lá o artigo 83. Porque quando você trata lá do livramento condicional, o inciso 5 menciona, né? O livramento condicional, olha, cumprido mais de 2/3 da pena nos casos condenados por crime hediondo, prática de tortura, tráfico de entorpecentes, drogas afins e terrorismo, se o apenado não for incidente específico em crimes dessa natureza. Então, para que ocorra o livramento condicional, o agente deve cumprir o quê? Mais de 2/3 da pena. Beleza? Mais de 2/3 da pena. Bem, olhando a questão aqui, olhando a questão aqui, quanto ao livramento condicional, a questão está correta, né? Quanto ao livramento condicional. Mas o que torna a questão errada? É isso? Porque ele fala aqui, ó, mais de 2/3 da pena, né? Bate com o inciso 5, o artigo 83, lá do Código Penal. O que tornou a questão errada? Coloca aí. Você está acompanhando meu raciocínio? Né? O que tornou a questão errada? Vamos lá. O livramento condicional, ok. Mas o que tornou a questão errada? Foi o quê? A progressão de... Isso, jogou duro demais. Tu viu que questão capciosa? Veja, o examinador, que é o Zucchi, ele trocou a fração em relação à progressão de regime e deixou correta lá quando trata do livramento condicional. Não é isso? Mais 2/3 da pena, isso. Não é isso? Viu aí? Você cairia nessa, guerreiro? Fala a verdade. Abre seu coração para mim. Abre seu coração e fala para o professor. É bem bolada a questão, né? Olha, é o que eu já falei. Entendeu? Então, olha, aulão adelante. Aulão adelante, delegado Maranhão, 27 de janeiro. A pegada é essa. Se ligou? Então fica muito esperto, porque ele pode jogar lá a redação do inciso 5 do artigo 83 correta e lá em cima ele troca a fração, né? Ele joga lá que para o reincidente, para o primário, cumprimento 3/5, né? Beleza? Tranquilo? Então tem que ficar esperto, tá? Bacana. Tranquilo. Tá, veja, aqui a gente está, né, tratando de forma pontual, né? Aí o aluno já está me falando lá até 2007, a gente não está entrando nessa discussão, beleza? Né? Aqui é de forma pontual porque a gente tem que andar, senão a gente para, não tem como eu parar aqui para dar uma aula de crimes hediondos. É igual eu falei para vocês, no aulão adelante é assim, né? Pontual, agora outros temas relacionados aos crimes hediondos, é claro, você tem que estudar. Não tem como eu pegar e fazer aqui 10 questões de crimes hediondos, beleza? Então tem que correr atrás. Veja, vou linkar. Isso. A historicidade, isso, bacana, né? Isso aí você, isso. 2007, enfim. Mas a gente não vai mergulhar agora na história da lei não, beleza? Isso. Vem pra cá então. Agora, um assunto que eu não podia passar batido, e eu tenho que bater em cima, porque é CESP, é quanto à possibilidade do cumprimento da pena, veja, da não necessidade, melhor dizendo, de iniciar num regime fechado. Aí.
Veja que o STF, o plenário, no controle difuso, declarou inconstitucionalidade lá do artigo 2º, parágrafo 1º, né, no HC 118, 840, Espírito Santo. E essa decisão foi em 27/6/2012, entendendo que ofende o princípio da individualização da pena e também ofende o princípio da separação dos poderes a redação, né, aquela redação a redação que menciona lá na lei de crimes hediondos que o indivíduo tem que iniciar no regime fechado. Entenderam ou não? Veja que para o STF, quem determina o regime que o indivíduo deve iniciar é o juiz e não o legislador. Princípio da separação dos poderes. E outra coisa, veja, quando você trata da individualização, quando você trata do início da pena, e veja, o juiz, né, que deve determinar com base o que? Na individualização da pena. Então, veja, a ofensa a dois princípios. Primeiro, princípio da separação dos poderes, porque é o juiz que tem que determinar qual regime o condenado deve iniciar, e não o legislador. E outra, o juiz faz isso com base na individualização da pena. Entenderam ou não? Então o legislador não pode dizer, aquele que cometeu o crime hediondo deve iniciar no fechado. Não. É o juiz, então, olha, separação de poder, é o judiciário e não o legislativo. E outra coisa, e deve atentar para a individualização da pena. Então, a redação do artigo 2º, parágrafo 1º, segundo o plenário do STF, ofende dois princípios. Princípio da individualização da pena e princípio da separação dos poderes. Beleza? Joguei duro com você, né? Ofende dois princípios aí, joga duro. Eu vou te chamar no PCba porque, veja, eu não consigo, né? Eu jogo pesado demais. Eu vou te chamar no PC para você ficar esperto. Muito embora você tenha essa decisão do STF entendendo que não há necessidade, a obrigatoriedade de iniciar no fechado, eu vou chamar no PCba. Eu vou te chamar no PCba porque eu tenho uma decisão da primeira turma do STF, no HC 123.316 Sergipe, de 9/6/2015, primeira turma, falando que quando for a tortura, olha que loucura, que na tortura tem que iniciar no fechado. Olha aí. Veja, professor, e aí? Ó, se perguntar segundo o STF, especificamente no caso de tortura, para o STF tem que iniciar no fechado. Professor, mas o plenário não falou que a ofensa ao princípio da separação dos poderes, a ofensa ao princípio da individualização da pena? Falou. E a primeira turma? A primeira turma falou que não há ofensa nenhuma. A primeira turma falou que aí vai prevalecer o princípio da especialidade. A tortura tem uma lei especial, né? E lá na tortura menciona que tem que iniciar no fechado, lá no parágrafo 7º, né, do artigo 1º. Aí a primeira turma deu essa loucura toda. Entendeu, pessoal? Então fica ligado. Isso, primeira turma, HC 123.316 Sergipe, 9/6/2015. Aquela decisão do plenário é de 2012. Professor, então posso dizer... veja, se cair na sua prova STF, tortura, aí eu tenho julgado dizendo que tem que iniciar no fechado, primeira turma com essa pegada aí. Se falar crimes... fala lá dos crimes hediondos e os outros equiparados, sem mencionar a tortura, aí eu tenho decisão do STF dizendo que não há necessidade de iniciar no fechado. Deu para pegar isso aí ou não? O Londelante é isso aí, é batida de jurisprudência, discussão, entendeu? É delegado dando aula para futuros delegados. Beleza? Quem entende aqui do que gosta de cair em carreira de delegados, veja, somos nós que somos delegados de polícia. Beleza? Você não vai me ver fazendo um aulão para magistratura, para o Ministério Público, porque não sou dessas carreiras. Minha batida é carreiras policiais. Se eu tivesse o interesse de ser magistrado ou promotor de justiça, claro que eu seria. Por que você fala claro que seria? Porque eu sou um cara que eu sou enjoado. Já viram a minha pegada, né? Eu estudar até passar. Mas não foi meu objetivo. Sou feliz 12 anos ostentando meu destino de delegado de polícia e dou aula para quem quer ser polícia e para quem quer ser delegado de polícia. Né? É a mesma coisa, né? Polícia, tanto delegado como agente escrivão, policial. Beleza? Tá. Agora deixa eu te chamar no PCba aqui.
Eu vou te chamar no PC, mano, porque, se liga, eu falei STF, não falei? Fala aí, tortura, eu falei STF, não falei? Isso, mas ajuda na magistratura, sim, demais, pô. Nossas aulas aqui é nível NASA, nunca ouviu falar não, colega? É nível NASA, o pessoal da magistratura, tudo segue minhas aulas aqui, né? Eles sabem disso que é nível NASA. Porque os delegados hoje não tem muita diferença da prova do MP, magistratura para prova de delegado, não. A pegada é de monstro, total. Eu falei STF, não falei? Vamos lá, coloca aí, falou STF, caso de tortura e deu julgado, isso. Coloca aí. Coloca, eu falei STF, no caso de tortura, isso. Agora se liga, STJ, quando for tortura para o STJ, não há necessidade do início do cumprimento da pena no fechado. STJ com a pegada no HC 286925, 13/5/2014, para o STJ não há necessidade do início da pena no regime fechado. E olha que interessante, o STJ, quando deu essa decisão em 2014, fez alusão ao julgado do plenário do STF em 2012, que dizia que nos hediondos equiparados não há a obrigatoriedade de iniciar no fechado. O STJ deu a decisão, falou, inclusive o STF decidiu no sentido de que não há necessidade de iniciar no fechado, né, quando da prática dos crimes hediondos e equiparados, por ofensa ao princípio da individualização da pena, por ofensa ao princípio da separação dos poderes. O STJ em 2014, aí em 2015 a primeira turma deu essa doideira aí na cabeça dela. Beleza? Isso. Eu acho que se cair na prova no Maranhão, eles vão citar o STJ. Beleza? Porque STF você tem uma decisão de plenário e tem depois uma decisão da primeira turma, enfim. Eu acho que eles vão citar o STJ. Aí no STJ não há necessidade de iniciar no fechado, na tortura. Estou falando de tortura, beleza? Tá. O STJ apreciou tortura. Qual o julgado, professor? HC 286-925 Roraima. Roraima. Não é Roraima, não. É Roraima. É indígena, né? Tô ligado. O aluno me deu um bizu. Falou, professor, quando você for falar meu estado, você manda Roraima, valeu? Bacana, Roraima. Levar em consideração plenário ou primeira turma? Cara, é o seguinte, veja, eu tenho a decisão da primeira turma, né? E o plenário, quando ele deu a decisão, foi em 2012. Bem, quando falar STF, muito embora você tenha essa decisão recente aí da primeira turma, aí eu iria pela última decisão. Mas eles não vão, abrir discussão, né? Eu acho que eles vão citar o STJ. O SESP adora citar o STJ, pouco cita o STF. Né? Como você sabe, professor, eu sou especialista no SESP. Eu estudo o SESP todos os dias. Por isso que eu faço aulão adelante e a gente acerta diversas questões. Entenderam por que a gente acerta diversas questões? É isso aí. E aí a gente faz links lá. Beleza? Vamos então para a questão de número 2, pessoal. Tortura. Não, onde é que eu tô? Isso. Espera aí. Já fui para tortura? Aí, ó, nem fui. Tava aqui jogando duro. Tá, vamos para tortura então. Vamos para a tortura então. Vamos lá. Só questões atuais, hein, professor? Claro, eu fiz as questões tudo em base informativa. Vamos fazer a tortura, tá? E depois na lei de abuso de autoridade fazer uma questãozinha só, depois a gente continua, porque já tá tarde. E na lei de abuso de autoridade é bom porque eu vou ter que discutir depois com vocês o reflexo da lei 13.491, né? Quando o reflexo no que se refere ao processo de julgamento de abuso de autoridade, né? Veja, corrente forte aí, entendendo que agora o abuso de autoridade, quando praticado por militar em serviço, a competência vai ser da justiça militar, mas a gente vai discutir isso depois, beleza? Vamos lá matar essas 4 aqui de tortura e, enfim, né? Jogando duro demais. Está um pouco tarde e a gente não vai poder continuar. Bem, antes mesmo de partir para a tortura, se liga. Outro artigo muito importante lá na lei de crimes hediondos, né? Fica esperto aí, tá? Lá o artigo 8º, veja que ele menciona que será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288, que agora leia-se associação criminosa, né? Quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito, entorpecente de drogas, afins ou terrorismo. Não é isso?
Bacana. O parágrafo único menciona: o participante ou associado que denunciar a autoridade, o bando ou a quadrilha. Né? Agora você, entendendo como associação criminosa, beleza? Aqui é um tipo de delação. Tranquilo? Fica esperto aí, tá? Então, fica ligado aí. Beleza, beleza, beleza. Tá. Vamos lá, então. Tá. Espera aí. Deixa eu fazer uma correção aqui. Veja que eu tenho uma pena de associação criminosa. Deixa eu explicar melhor aqui para vocês. A pena de associação criminosa, quando da prática de crimes hediondos e equiparados, a pena será de 3 a 6 anos. Beleza? Tranquilo. Aí, aquele participante da associação criminosa, né? O participante associado que denunciar a autoridade, a associação, é isso que ele fala quadrilha ou bando, mas é associação, né? Possibilitando o seu desmantelamento, terá pena reduzida de 1 a 2 terços. Beleza? Pena reduzida de 1 a 2 terços. É um efeito da delação. Se liga, né? Fica ligado aí. Porque ele pode colocar assim, ó, de acordo com a lei de crimes hediondos, né? E aí ele menciona lá que o participante ou associado que denunciar a autoridade, a associação criminosa, né, possibilitando o seu desmantelamento, poderá ser concedido aí o perdão judicial. Não, aqui não fala de perdão judicial. Beleza? Tranquilo. Isso. Redução de pena. Vamos então agora para a lei de tortura. Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 1. Questão de número 1. Vou fechar a tortura aqui. Aulão Adelante, delegado do Maranhão. Tá vendo aí? O pessoal que fez o aulão Adelante, delegado de Mato Grosso, tem esse material. Aí ele está refazendo as questões comigo. Tá vendo? Aí você não vai no aulão Adelante, aí quando eu vou fazer o estudo, porque o nosso estudo é assim. Eu faço o aulão Adelante, depois eu escolho algumas questões e vou refazer depois na live. Aí o aluno que já tem o material, o que ele vai? Vai refazer as questões comigo e depois vai fazer mais questões comigo no próximo aulão Adelante, entendeu? Entendeu? Por isso que é bom, por isso que eu falo, pessoal, não adianta, eu não abro mão desse esquema de aulão com questões, eu não abro mão, eu gasto mais, veja, cópia, né? Acaba gastando mais, quase R$2.000 de cópia, enfim, não interessa, porque o aluno fica com o material, cara, entendeu? Ele pode agora refazendo as questões, né? Vai lá no aulão Adelante, vai pegar mais um caderno de questões. Ele vai ter o quê? Ele vai ter o caderno dele de questões, cara. Aí chega uma prova que vai ser no domingo, durante a semana ele só nas questões dos diversos alunos que ele participou. Esse aluno está muito forte. Ele está muito forte porque, porra, ele tem nossas explicações, ele tem o material dele pesadíssimo. É como se ele estivesse fazendo 5 aulões adelantes durante a semana. Cada dia ele faz o material que ele pegou do aulão adelante anterior. Né? Então tem isso. Agora a dica entra no ouvido dele e anota, depois não sabe onde está o papel. Entenderam? Então é isso. Eu não vou abrir mão do meu aulão em exercício, não. É paulada. Onde vai ser? Lá na Federação de Indústria do Maranhão. Né? Aquele auditório top demais também. Tá? Corre lá e faz a sua inscrição. Né? O pessoal do Maranhão, veja, eu já falei, né? O pessoal está devagar. É isso? Aí chega, o que acontece? É isso, né? Vai lá o pessoal, São Paulo, Brasília, né? Meus alunos aqui de Brasília, pessoal de São Paulo, pessoal do Rio, vai lá e pega tudo. O que foi isso aqui? Meu irmão, é nossa. Acabou, parceiro. Não tem conversa não, toma tudo. 20 vagas, aí tá lá, 20 cariocas, 20 paulistas, mineiro, todo mundo pegou tudo. E o pessoal do Maranhão não pegou nenhuma. Entendeu? Então, tem que estudar pesado. Não é isso? Veja bem o que eu estou falando. Estou falando o seguinte, para o pessoal do Maranhão, vocês têm que pegar essas vagas aí, por isso vocês têm que estudar pesado. Beleza? Né? Eu sei que hoje você fala, professor, mas o eixo hoje dos melhores cursos no eixo Rio, São Paulo, não interessa não, irmão, não tem negócio de melhor curso não. Você é guerreiro, né? Aconteceu a prova na tua cidade, você vai lá e vai engolir. Você é adelante, filho. Não interessa não, meu irmão. Fala, aqui não, filho, aqui é meu estado, aqui eu que vou passar. E acabou, irmão. Não tem essa não.
Aqui, ó, legal, seja bem-vindo ao meu estado, mas aqui é o seguinte, aqui a vaga é minha, porque eu sou pegada de monstro total, assisto as aulas do Zuki aí e tal, estudo por doutrina, e é isso aí, aqui não, né? Mas a competição, né, tem que botar uma injeção, né? Vamos lá, eu espero diversos alunos do Maranhão lá no meu aulão, né? Ficaram, ó, professor, faz aulão no Maranhão, faz aulão no Maranhão. Tá, tô fazendo. Eu quero ver. Depois eu vou perguntar, quem é do Maranhão aqui? Vou perguntar. Aí, quem é do Rio e São Paulo? Brrr. Brasília? Brrr. Ó, eu falei, vou perguntar, vou fazer isso. Até me lembro para eu fazer isso aí logo no início do aulão, porque durante o aulão é o jogo duro, não tem mais tempo. Vamos lá então. Para falar a verdade, pessoal, e até você que está assistindo pela primeira vez, é porque eu estou resolvendo a questão aqui, veja, com calma, né? Estou aqui em casa e a gente está aqui. Mas no aulão não tem essa conversinha aqui não. O pessoal sabe disso. Estou dando até um descanso para vocês aí, para a gente pegar agora a lei de tortura. Mas no aulão não tem isso não. Eu nem falo nada, né? O professor antissocial no aulão nem brinca. Só resolve questões. É isso aí, meu irmão. Não estou lá para fazer ninguém rir. Vamos lá, questão de número 1. Aqui a gente está aqui batendo um papo. Tá. Segundo o STJ, a prática do delito de tortura constitui ato de improbidade administrativa e a perda do cargo público constitui efeito automático da condenação, não havendo, portanto, necessidade de fundamentação na sentença condenatória. Questão correta, tá? Veja, a prática do delito de tortura, né, constitui ato de improbidade administrativa, a STJ com esse posicionamento, tá certo? E sempre lembrando que a condenação acarretará perda do cargo, função, emprego público e interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Se liga, coloca um JD para mim. Coloca um JD aí no artigo 1º, parágrafo 5º. Coloca. Circula onde está pelo dobro da pena aplicada, se liga. Ele vai jogar o triplo. Isso, ele adora jogar aqui, ó, pelo triplo da pena aplicada. Fica esperto, né? É o dobro. Beleza? Fica esperto aí, né? Fica esperto porque ele adora jogar aí. Tá. O STJ entende que a perda do cargo é automática. Então não há necessidade do juiz fundamentar na sentença, como o juiz faz quando se trata de abuso de autoridade, quando se trata de racismo. O juiz tem que fundamentar lá. Quando se trata de tortura, não. Não há necessidade nem de mencionar. A perda do cargo é automática. Beleza? Tá? Então fica ligado aí. Tá? Tanto o STJ como o STF também com essa pegada aí. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos lá então. Questão de número 2. Questão de número 2. Não se aplica a lei de tortura se o fato definido como crime de tortura resultar a morte da vítima. Questão errada, porque eu tenho lá tortura qualificada pela morte, né? O artigo 1º, parágrafo 3º menciona, né? Veja, se da tortura resultar lesão corporal de natureza grave, não é isso? Ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Se resultar morte, reclusão de 8 a 16 anos. Agora vem cá. Vem cá. Vem cá. Se liga. Se o Tício quer matar o Mévio e para isso ele quer torturar, a tortura é o meio para ele matar o Mévio, ele quer a morte, aí não entra aqui não. Vai responder lá no homicídio qualificado. Beleza? Qualificado pela tortura, né? Tranquilo? Então, se liga. Se liga. Essa morte aqui, que você vai enquadrar no artigo 1º, parágrafo 3º, essa morte tem que ser culposa. Estava torturando o médico confessar, torturando, queria que ele confessasse. O que aconteceu? Ele acabou morrendo. Mas não era a minha intenção. A morte foi culposa. Entenderam? Então, trata-se de um crime o quê? Pré-doloso. Né? Ele tem um dolo no antecedente e culpa no consequente. Coloca um JD e diz aí, olha, essa morte tem que ser culposa. Beleza? Essa morte tem que ser culposa. Porque se a morte for dolosa e ele usa a tortura para a prática desse delito, eu tenho um homicídio qualificado lá no inciso 3. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. Né? Homicídio cometido aí mediante tortura, né? A reclusão, inclusive, é de 12 a 30 anos.
Beleza? Tranquilo, né? Então fica ligado a pegadinha que pode aparecer na sua prova. Ele coloca o Tício, né? Torturando o Mévio, não é isso? Veja, e aí ele quer matar o Mévio mediante aquela tortura, né? Eu tenho um homicídio qualificado pela tortura. Beleza? Tranquilo, 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 tranquilo. Beleza. Tá. Há quem entenda que se o Tício, né? Veja, ele torturou o Mévio para o Mévio confessar, né? E veja, além da confissão, ele queria matar. Há quem entenda que ele vai responder por 2 crimes, tá? Tortura, confissão e um homicídio. Há quem entenda, defende essa pegada aí, beleza? Tranquilo. Vamos lá, questão de número 3. Aquele que se omite em face de conduta tipificada como crime de tortura, tendo o dever de evitá-la ou apurá-la, é punido com as mesmas penas do autor do crime de tortura. Questão errada, né? Eu tenho aqui uma exceção pluralista, né? A teoria monista, não é isso? Alguns mencionam que, na verdade, seria uma exceção dualista. Enfim, não vou aqui entrar no mérito. Beleza? Mas veja, aqui seria uma exceção à teoria monista, beleza? Porque eu tenho aqui a denominada aquele que se omite, né? Quando, em face daquelas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, veja, ele vai responder lá pela tortura ou omissão, né? Tortura ou omissão, que pode aparecer na sua prova assim, tortura imprópria. Lembrando sempre que a tortura ou omissão não é equiparada a hediondo. Tanto é que a tortura ou omissão recebe uma pena aí de detenção, né? Punido com a pena de detenção. Beleza? É muito importante, né? E aquele que tortura, para confessar, né? A vítima confessar, né? O delegado chegou e veja, e o delegado tomou conhecimento que o Mévio estava torturando o Tício confessar, o delegado nada fez. O delegado vai responder lá pela tortura ou confissão. E o Mévio que estava torturando o Tício, o Mévio que vai responder lá pela tortura, ou melhor, o delegado vai responder pela tortura ou omissão, beleza? Tranquilo? Lá no artigo 1º, parágrafo 2º. E o Mévio que torturou o Tício vai responder lá na tortura confissão, que pode aparecer na sua prova assim, ó, tortura probatória, tortura persecutória, tortura institucional, beleza? É a tortura à confissão. Importante, né, quando se trata da tortura à confissão, é sempre bom lembrar que se o Tício tortura o Mévio e o Mévio não fala, eu tenho tortura, confissão consumada e não tentada. Beleza? Não há necessidade da confissão. Tá? A doutrina discute aqui se esse crime seria um crime formal ou material. Há quem entenda que é um crime formal. Porque, veja, que não há necessidade da confissão. Torturou, está materializado. Beleza? Noutro giro, né, de outra banda, há quem entenda que é um crime material. Um crime material por quê? Porque, veja, olha o que diz o artigo 1º, inciso 1. Ele fala, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Ou seja, para esses que entendem que é um crime material, não basta que ocorra o constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça. Eu tenho que ter materialmente um sofrimento físico ou mental. Entendeu? Então você hoje tem doutrina que você abre lá, professor, mas peraí, no professor não sei o que, diz que é um crime formal. Sim, ele diz. É uma corrente. Mas se você, quando você estuda por diversos livros, você vai ver que há quem entenda que é um crime material. Então, numa prova oral, o examinador te perguntar, o crime de tortura, confissão, é um crime formal ou material? Você, excelência, eu tenho 2 correntes doutrinárias, porque eu jogo pesado demais. Isso, né? Eu tenho 2 correntes doutrinárias. Eu vejo assim mais nos livros, entendendo que seria um crime formal. Mas isso é para quem não é faixa preta. Porque para quem é faixa preta, vai dizer que tem 2 correntes doutrinárias. É claro que se você for pesquisar, você vai verificar majoritariamente, há uma tendência, né, de se considerar um crime formal. Você vai ver diversos livros defendendo pelo crime formal. Mas há quem entenda que é um crime material. E eu digo mais,
E essa corrente que entende que é um crime material, veja, a razão, veja, tem fundamento. Tem fundamento por quê? Porque ele fala, olha, vem cá, o tipo penal, o que tu menciona no tipo penal? Constitui crime de tortura, constranger com alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Ou seja, tem que causar sofrimento físico ou mental. Né? A outra corrente diz o seguinte, a outra corrente que defende que é crime formal fala assim, poxa, mas vem cá, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, veja, tem como o cara não causar um sofrimento físico ou mental? Não é isso? O sofrimento físico ou mental é consequência lógica disso. Entenderam ou não? Né? A outra corrente menciona isso, é consequência lógica. Né? Aí, do outro lado, a corrente que entende que é um crime material falou que não, pode ocorrer de o agente empregar violência, grave ameaça e a vítima, veja, não suportar um sofrimento, seja físico ou mental. Entendeu? Resistir àquela ação. Então você tem discussão, né? Isso aqui que eu estou te dando para uma prova oral, para você argumentar, beleza? Já que aqui a gente está estudando para delegado, né? Se fosse aqui como uma aula de ontem, eu não estaria aqui mergulhando nessas correntes doutrinárias. Como eu jogo pesado demais, e ao longo adelante a pegada é essa, né? A gente não está indo lá para fazer ninguém rir, você tem que saber dessas duas correntes aí, beleza? Tranquilo. Tá. Beleza. Aí na prova oral você tem que falar, né? Olha, a exceção, né? A teoria monista. A teoria monista menciona, excelência, quem de qualquer forma contribui para o crime responde nas penas daquele crime na medida da sua culpabilidade. Né? A teoria monista, excelência, também é chamada de teoria unitária. Por quê? Porque responde por aquele crime. Né? Isso. Professor, mas calma. Não, calma, né? Não, porque o estado de necessidade, calma. Eu sei, lá no estado de necessidade, né? Você tem lá a teoria unitária, beleza? Tranquilo. Mas aqui, quando eu falo também a teoria monista, também é chamada de unitária, beleza? Unitária por quê, professor? Monista, né? Unitária, ou seja, responde por aquele crime, entendeu? Isso. Bacana. Tá, agora sim, porque eu achei que você estava dando, né, porque veja, porque unitária está necessidade, né, calma, a teoria monista também é chamada de unitária. Aí aparece lá, né, que se refere ao concurso de pessoas, o Código Penal adotou a teoria unitária, aí você, não, unitária ela está necessidade, tá errado, você vai ganhar onde? Me fala aí, digita aí, aonde é que você vai ganhar? Tá errado? Tá errado? Se liga, né? Se liga. Digitou aonde é que você vai ganhar? No meio da cabeça. Coloca aí. É isso aí, né? Vamos lá então, né? Vamos lá para a questão de número 4. Mas antes de ir para a questão número 4, que eu jogo duro demais, eu não consigo, né? Eu não consigo. Eu tenho que dar bizu. Eu não consigo negar conhecimento. Se liga. Na tortura não há necessidade da confissão da vítima e, além disso, de vestígios de ordem física. Porque, veja, sempre que você pensa na tortura, você fica pensando naquela lesão corporal, né? Eu não preciso ter vestígio de ordem física. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade da tortura psicológica. Beleza? Não necessariamente a necessidade de vestígios de ordem física. Beleza, vamos para a questão de número 4 agora. Vamos para a questão de número 4. Né? O aluno está fazendo diversas perguntas ali. Aí eu tenho uma aula de tortura que está lá no YouTube. É uma aula completinha, quase 2 horas. Depois você vai assistir lá. Beleza? Vamos aqui, senão a gente não vai andar, né? Isso, não precisa de vestígio. Isso, não necessário. Isso. Vamos lá. Quase 2 horas lá no YouTube. Depois dá uma olhada lá. Questão número 4. O crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça ou anistia. A questão correta, né? Artigo 1º, parágrafo 6º, menciona o crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça ou anistia. Bem, a pergunta que se faz é o seguinte: será que é possível um indulto na tortura? Porque, veja,
O artigo 1º, parágrafo 6º, menciona: o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Nada mencionou acerca do indulto. E quando eu trato lá da lei de crimes hediondos, na lei de crimes hediondos, há vedação expressa em relação ao indulto. Será que é possível um indulto na tortura? É a pergunta que se faz. Para o STF, não é possível a concessão do indulto na tortura. Por quê? Porque o indulto, na verdade, constitui uma forma de graça. É uma forma de graça, né? Veja, é aquela clemência, né? Eu vou te chamar no Perceba e vou te passar um macete. Professor, quando é que é coletivo e quando é que é individual? Olha só o macete que eu vou te passar. Olha só. Quando é que é coletivo e quando é que é individual? Professor, o indulto que é coletivo e a graça que é individual? Ou o indulto que é individual e a graça que é coletiva? Eu vou te dar um bizu. Você vai lembrar de mim? Você vai lembrar de mim. Aí tu fala, professor, essa daí eu não vou errar mais. Beleza. Nunca mais vou errar. Você vai dar um bizu forte para mim. Vou. Você nunca mais vai errar essa questão. Vem cá, filho. Quando você vai na igreja, você vai pedir o quê? Você vai pedir graça, não vai? Uma graça lá de Deus e tal. Aí você não fica lá sozinho, de forma individualizada, faz assim com a mão e pede uma graça? Sim ou não? Sim ou não, guerreiro? Você não fica lá, não fecha a mãozinha e pede uma graça? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Sim, né? Então, se liga, né? Se liga. Aí o aluno tá colocando aí, ó. Se você vai lá pedir uma graça, não é isso? A graça é coletiva ou individual? Matou, né? É isso aí, graça individual. Você vai na igreja pedir uma graça, vai sozinho lá, fecha a mãozinha e pede uma graça individual. No indulto só pode ser coletivo. Beleza? Viu a pegada de mostra total, que você não erra numa questão dessa na prova? Apareceu lá a graça, você, tô lembrando aqui do Zuc, da igreja e tal, o cara ajoelha lá, pede sozinho, pedindo a graça e tal, graça individual. Eu peguei esse bizu com ele aqui e tal. Veja, lembrei dele aqui, vou marcar aqui que eu vou jogar duro e vou partir, porque meu concorrente agora bateu a dúvida na cabeça dele. Eu joguei o macete aqui e já fui pra próxima. Aqui adelante, porra. Vambora. Vamos fechar isso aqui. Vamos fechar. É tanto bizu, professor? Aulão adelante é tanto bizu assim? Rapaz, não tem noção, filho. Tu não tem noção. Eu vou ficar quieto. Vamos lá. Ó, importante, tá? Fechando agora a questão de tortura aqui. Acerca da tortura do encarcerado. Prevista lá no artigo 1º, parágrafo 1º. Se liga. Na tortura do encarcerado, não há necessidade da violência e grave ameaça. Violência e grave ameaça não são elementares da tortura do encarcerado, porque ele menciona: na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Grave ameaça e violência não constituem elementares da tortura do encarcerado. Diferente quando você trata lá da tortura confissão, também chamada de persecutória, também chamada institucional, também chamada de probatória. Beleza? Tá. Professor, você vai dar mais um bizu, né? Vou dar mais 2. Então manda aí, tá? Qual a diferença da tortura castigo, né, para os maus tratos? Olha, a diferença da tortura castigo para os maus tratos está no elemento subjetivo do agente. Então, não tem como, filho. O examinador ele vai ter que dar uma deixa para você. Como assim, professor? Ele vai ter que dar uma deixa para você conseguir visualizar o dolo do agente. Como assim, professor? Ele vai colocar assim, ele vai dar um contexto de tortura, mas vai colocar que, por exemplo, a mãe, ela tinha a intenção de corrigir o filho. Se ele dá um contexto em que a vítima está sendo torturada, mas veja, o dolo é dolo de correção, buscou o elemento subjetivo, a questão está falando, né, abusando dos meios de correção, eu tenho aí maus tratos. Beleza? Professor, mas caramba, encostou um ferro quente, como é que filho,
Não interessa. Tá lá na questão que encostou o ferro fente? Tá, professor, isso não é uma tortura? Calma, filho. E mais o que tinha na questão? Não, tá dizendo lá que encostou o ferro quente, mas veja, a intenção era corrigir. Falou que era corrigir? Falou maus tratos. Como assim? Maus tratos, filho. O examinador externou o dolo do agente. Né? O dolo dele é um dolo de perigo. Maus tratos, dolo de perigo. E tortura, dolo de dano. É o sadismo. Beleza? Tortura, dolo de dano. Maus tratos, dolo de perigo. Beleza? Então, se apareceu na sua prova, fulano abusando dos meios de correção, você, bum, maus tratos. Uma vez, às vezes não é tão... Isso, né? O colega colocou ali, na PF anularam uma vez, às vezes não é tão... mas vai pelo que eu estou falando, porque o próprio STJ, em julgado, diferenciando a tortura dos maus tratos, o STJ mencionou que na tortura o dolo é de dano e nos maus tratos o dolo é de perigo. E ele fazia referência aos meios de correção. É por aí que você vai. Beleza? Porque a diferença está no elemento subjetivo e é difícil, que é o que você colocou. Como é que eu vou saber quando é que a mãe está com dolo de correção e quando ela está com dolo de sadismo, né? Que é o, né? Veja, o padecimento da vítima. O examinador ele vai ter que dizer. Entendeu? Então, para o examinador, ele, quando quer montar uma questãozinha, que ele quer jogar você para tortura, mas na verdade é maus tratos, ele vai ter que mencionar abusando do meio de correção. Aí você tá lá, a mãe encostando ferro quente na filha, e você, não, ferro quente, maus tratos, como? Não interessa. Tá dizendo que a intenção era corrigir? Tá, maus tratos. Beleza? Abusando é isso, meio de correção. Tá, eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, uma questãozinha que cai direto quando trata de delitos de tortura, é a causa de aumento de pena, né? Aumenta essa pena de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, ou se cometido mediante sequestro. As causas de aumento de tortura caem igual água. As causas de aumento previsto lá na lei 9455 cai igual água. Você está entendendo o que eu estou falando? Vai lá agora jogar uma seta e coloca lá JD, cai igual água. Cai igual água. As causas de aumento caem igual água. Né? Aí você deixa de estudar as causas de aumento. Beleza? Cai igual água. Vai por mim. Beleza? Estudou lei de tortura? Estuda as causas de aumento. Né? Em situações em que há causa de aumento, a incidência da causa de aumento. Né? E o quanto que se aumenta. Porque diversas vezes aparece na prova assim, aumenta essa pena da metade, aí derruba todo mundo. Né? Porque você vai ver que a maioria das causas de aumento, você tem aumento de pena da metade, né? Como por exemplo lá na lei do Estatuto de Desarmamento, né? A pena lá sempre aumenta da metade. Tá? Entenderam ou não? Bacana, tranquilo. Bem, beleza. Pessoal, o que acontece, né? Tá tarde, né? Não dá pra gente continuar aqui, eu vou entrar num abuso de autoridade, mas já tá tarde, já são 00:37. Eu tô falando alto aqui, não tem como. Beleza? A gente jogou duro demais, né? Essa nossa revisãozinha, a pegada da aula adelante é essa, claro, como lá é muito mais rápido, né? Que eu tô prestigiando meus alunos que sempre estão fazendo aula adelante, eu tô refazendo as questões com eles, porque eles têm esse material, né? Claro que eu não vou resolver todas as questões aqui, né? Porque eu tenho que prestigiar o aluno que vai no aulão, beleza? Mas aí eu dou um aperitinho para vocês. A pegada é essa. Professor, agora deixa eu te ver, né? A farmácia me viu já. Não, porque eu gosto de te ver. Aí, que é isso aí, professor? Rapaz, deixa eu te falar. Eu perdi meu apoio, né? Tá cara de cansado, professor? Cara, cansado. Mas tô aqui. Eu perdi meu apoio do telefone, aí eu tô colocando aqui no meu tripé aqui do Toque Sax, né? Tudo pra te ajudar, entendeu? Não fica rindo não da minha parada, não. Beleza? Aí eu dei uma ideia, né? Eu falei, cara, como é que eu vou segurar esse telefone? Aí eu joguei aqui, fica aqui. A live sempre acaba quando completo uma lauda, né?
Graças a Deus. Vamos lá então. Bomba de coraçõezinhos aí. Bomba de coraçõezinho, arrebenta de coraçõezinhos aí. Gostaram aí? Tá vendo aqui que é o esforço que eu faço pra ministrar essa aula gratuita? Eu me dou meu jeito aqui, rapaz. Aqui o que ajudou a gente, ó. Aí eu tô colocando aqui, ó. Tô colocando o telefone aqui e tal. Tum. Vou comprar agora um outro apoio, cara. Sumiu, não sei onde tá aqui, já procurei. Beleza? Pessoal, sempre eu boto minha musiquinha, né? Que é pra a gente voltar, né? Assim, muita informação, né? Mas tranquilo, né? Você que tem um material adelante, aí vou refazendo, né? Lá no aulão a batida é muito mais rápido. Não tem como. Zuki, minha mãe é tua fã. Poxa, manda um beijo aí pra tua mãe. Qual o nome dela? Aí a mãe dela é minha fã, porque fica falando... Rapaz, é muito engraçado, porque o que acontece? Tem uns maridos aí que são ciumentos, né? Aí tem a esposa que é guerreira, né? Ela é adelante. E o cara fica com ciúme. Não é só a esposa não, namorados também. Eu recebi algumas informações aí. E aí, o que acontece? Não, o cara reclama, pô, mas tá de novo com esse negão aí? É o tal do Zuki, né? Sei. Mas de novo? Mas amor, eu tô jogando... Aí tem uma... Eu falei isso já, né? A menina falou assim, não, mas ele joga duro. Pô, aí complica, né, bicho? Isso. Rapaz, mas ó, manda essa mensagem pra eles. Ó, rapaz, é o seguinte, você tinha que ter orgulho da sua esposa, da sua namorada. Que ela está lá, passa lá o tempão lá com o negão na tela. Mas tá jogando duro, né? Não tá aí de zap, com conversa fiada com ninguém. E você pode ter a oportunidade de assistir a aula. E ver que o Zuki aqui, o Zuki só fica passando informação, né? O Zuki aqui fica na dele, o Zuki não mexe com ninguém. Né? Mas ele não aguenta nem ouvir a voz do Zuki. De novo esse negão aí na tela? Não, mas é porque ele, sabe... Não quero falar, mas... Não, é porque joga duro. O que é jogar duro? Não, pô, é aqui nas questões e tal, links e tal. Tô aprendendo a estudar e tal. As questõezinhas aqui, os detalhezinhos e tal, é isso. Dá um beijinho aqui. Aí já dá um beijinho e fica tudo certo. Entendeu? Então, fala pra eles não ficarem com ciúme de mim. Não, porque, poxa, eu tô aqui pra ajudar, né? Rapaz, mas os caras ficam com ciúme. Aí já tem aluna que não pode nem assistir mais as nossas aulas. Né? Como se eu fosse aquele cara que ficasse aqui dando cantada. Eu não faço isso, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa séria. Pessoal, minha só, tô cansado, né? É isso aí. Beleza, pessoal? Né? Agora, sério. Faz o pessoal do Maranhão, né? O pessoal do Maranhão, vamos fazer a inscrição lá no aulão, beleza? Professor, minha pequena estava ouvindo sua live. Adormeceu agora. Minha adelante, baby. Pô, bacana, né? É isso aí, cara. Hoje a gente fechou quase 1h da manhã, né? Pessoal, cheguei muito cansado hoje. Eu nem ia fazer essa aula. Mas eu não sei, sabe? Deus fala assim, não, vai lá, rapaz. Resolve só a tortura e hediondos. Eu falei, Deus, mas eu jogo muito duro. Eu vou ter que puxar links. Não, vai lá, vai ser rapidinho aí, ó. Quase 1h da manhã. Mas beleza, porque se ele mandou, né, pessoal? Porque de repente vai cair uma questão dessa aí. E aí a gente vai poder ajudar vocês, beleza? Vou descansar agora. Valeu, pessoal. Bomba de coraçõezinhos aí, né? Você que está assistindo a retransmissão, bacana também. Aqui em casa as crianças no desenho e eu no Zuki. É isso aí, né? Merece todo o sucesso de sempre. Valeu, a Raíssa aí, ó, jogando duro demais. Pessoal, vou nessa que eu tô cansadão, beleza? O que a gente vai fazer, né? Semana que vem eu vou falar com o Montes, que é do aulão adelante, e eu vou falar com a professora Ana Cláudia também, que ela vai estar com o aulão aqui, para fazer uma live de medicina legal, criminologia e direito administrativo, beleza? Tá? Aí vou pedir para fazer e vou avisar vocês, e aí vocês, galera que vai fazer o Maranhão aí já vai seguindo, tá? Pessoal, fecha com o nosso aulão lá, beleza? Fecha o nosso aulão, as questões estão sendo separadas com muito amor, né? Muito estudo em cima, vai ser um aulão muito bacana o Maranhão, né? Vai ser um aulão muito bacana e você não pode perder. Beleza? Chama os amigos, né? Entra lá no nosso site. Infelizmente, o Zuki não tem como fazer um aulão de graça, né? Alguns cursos, inclusive, estão aí oferecendo, né? Um aulão, o cara faz o curso, recebe o aulão, mas como é que eu vou? Eu não tenho como fazer isso,
Beleza? A aula aqui eu faço, o que eu posso fazer de graça eu faço aqui, que é a tela, é a aula, né? Eu não nego conhecimento, mas eu não tenho como fazer um aulão de graça, entendeu? Aí eu tenho que levar os professores, tenho que pagar os professores, avião, hotel, tudo isso. Beleza? Tranquilo? Então, é isso. Aí o aluno escolhe onde ele vai. Beleza? Aqui o jogo é nesse sentido aí. Já fui em Goiás e em Mato Grosso, olha lá, ó. Né, galera aí. Faz uma live de agrário, professor. Eu vou falar com o professor de agrário semana que vem. Vamos tentar fazer. O cara é top, rapaz. Show. Valeu, pessoal. O Adelante Focado joga duro. www.adelante.net.br. Tchau, tchau. Aulão, Delegado Maranhão.